Olá pessoal, esse é o segundo vídeo. O tema de hoje será Batman e Hitler. Quem é o herói e quem é o vilão? Nesse pequeno vídeo eu vou comparar um personagem fictício e um personagem real. Tá? Eu vou pegar uma citação do Durkheim que diz o seguinte: toda espécie de realidade pode ser estudada a partir de dois diferentes pontos de vista. Pode-se buscar conhecê-la e compreendê-la, ou antes pode-se propor a julgá-la. Quando falamos em Hitler, imediatamente associamos, tá, a um genocida, a um ditador, a um louco, a um matador de judeus, a Segunda Guerra. Quando falamos em Batman, nós imediatamente associamos a questão do herói, né? E uma pessoa que ajuda os necessitados. Tá? Então, eu vou pegar a definição de herói pelo dicionário, tá? Que diz o seguinte: indivíduo notabilizado por seus feitos guerreiros, sua coragem, tenacidade, abnegação, indivíduo capaz de suportar exemplarmente uma sorte incomum, que arrisca a vida pelo dever ou em benefício de outrem, indivíduo notabilizado por suas realizações, figura central de um acontecimento ou de um período, principal personagem de uma obra de literatura, dramaturgia, cinema, indivíduo que desperta enorme admiração, ídolo. Tá. Então, o dicionário já dá uma definição do que é herói. Então nós podemos, nesse instante, identificar quem é um herói. Certo? Certo. O Batman, já é sabido que ele é um super-herói. Mas no filme Batman Begins e no Batman Cavaleiro das Trevas, por exemplo, ele é perseguido pela polícia. Tá? Então, como que um herói, um sujeito que ajuda outras pessoas, que faz a bondade, é perseguido pela polícia? Tá? O Hitler, ele é um cara mau. Tá? É que ninguém conhece a história do Stalin, né? Mas isso é outra história, é assunto para outro dia. Tá? O Hitler é um cara mau, mas que no período entre Primeira e Segunda Guerra, que a Alemanha estava devastada, soldados franceses, né, estavam no território alemão, pessoas desempregadas, morando na rua, né, como mendigos, procurando no lixo algo para comer. Tá? O Hitler, em 3 anos que ele assumiu, ele teve um aumento considerável, tá, na questão econômica, fazendo com que essas pessoas que estavam na rua, elas deixassem de estar na rua. Então ele criou um sistema social para abrigar todas essas pessoas, para empregar todas essas pessoas. Então, se ele ajuda essas pessoas, ajudou todo, né, a população alemã, ele não poderia ser considerado um herói? Está na definição do dicionário. Tá? Ele
arrisca a vida pelo dever ou benefício de outrem. Tá? Então ele está fazendo algo para outras pessoas. Então essas são as duas questões. Né? O Batman é um cara, um herói que a polícia persegue. O Hitler é um cara mau que ajuda as pessoas. Né? Quem é o herói e quem é o vilão da história? Tá? Vou fazer uma comparação, né? Coisas que o Batman, um personagem fictício, e o Hitler, né? Um personagem real. Característica que esses dois têm. Tá? A primeira característica é que ambos, tá, usaram de violência para resolver os seus problemas. Tá? O Hitler prendendo os judeus nos guetos, tal, né, limitando o espaço deles, né, inclusive de forma agressiva. O Batman, ele age sozinho, mas ele é muito violento. Tão violento que o Superman, ele tem respeito, entre aspas, pelo Batman, porque sabe que o Batman é um adversário que pode derrotá-lo. Tá? E isso está no quadrinho Os Cavaleiros das Trevas. Tá? E o próximo filme que vai sair do Batman e do Superman, os dois têm uma briga. Né? Então o Batman, ele usa de violência e coerção para intimidar os bandidos. Né? E o Hitler também usa-se de violência e coerção para isso. Tá? Então o medo é uma característica, né, que os dois, né, tanto o Batman quanto o Hitler, faz para controlar o lugar onde eles estão. Tá? Então eles usam de violência para gerar o medo, para que eles possam controlar. Tá? Uma segunda situação, né, de comparação entre os dois é que eles têm um distúrbio psiquiátrico, tá? Que é chamado de complexo de Messias ou complexo de Jesus. Esse complexo consiste na seguinte situação: o indivíduo, ele acha que ele é o salvador daquele lugar, tá? Que somente ele pode resolver os problemas daquele lugar. O Batman, tá, nesse mesmo quadrinho, o Cavaleiro das Trevas, ele sai da aposentadoria dele, tá, porque a violência está tão grande, e ele acredita que ele somente pode resolver isso. Tá? Em outro quadrinho, tá, O Reino do Amanhã, ele cria robôs, ele controla os robôs para vigiar a cidade de Gotham City. Tá? Num desenho que passava na TV, Liga da Justiça Sem Limites, episódio 26, o Batman do futuro, né, conflita com uma ex-funcionária do governo, tá? E ela diz, tá, que o Batman é imprescindível. Tá? Antes ela era inimiga do Batman e com o tempo ela percebeu que o Batman era necessário. Né? No mesmo episódio existe um diálogo entre
o antigo Batman e o Batman do futuro, né? Onde o Batman do futuro diz que ele é tão arrogante que ele acredita que tem que ter um Batman. Tá? E o Bruce, né, ele já está idoso, ele já é um octogenário, ele diz que é uma honra ser o Batman. É isso que ele responde para o Batman do futuro. Tá? Então, você vê que esse personagem ele fica bastante caracterizado, né? Não só esses, eu só estou dando pequenos exemplos, tá? Mas existem outros exemplos que demonstram que ele tem problemas psiquiátricos. Tá? Esse complexo de Messias ele é evidente no Batman. O Hitler não é tão diferente assim. Tá? Ele foi um soldado, depois ele entrou no partido nazista, ele tentou dar um golpe, primeiramente mal sucedido, foi preso, daí escreveu um livro chamado Minha Luta, né, que é considerado a Bíblia do nazismo, onde ele coloca várias situações para resolver o problema da Alemanha na época. Tá? O Hitler ele queria transformar a Alemanha na capital do mundo. Tá? Ele tinha planos para isso. Tá? A maneira como ele conduziu tudo isso, as frentes das guerras, tá? Como ele participava ativamente disso, ele queria saber de tudo, ele era controlador. Tá? Então isso é característica de quem tem essa doença psiquiátrica, tá? Que é o complexo de Messias. Então, né, dois personagens tão distintos, eles são tão parecidos. E agora, né, eu já deixei essa questão no início do vídeo e eu vou colocar de novo. Tá? Vocês têm certeza que vocês sabem quem é o herói e quem é o vilão? Se a gente for pensar bem, isso não está muito fora de nossa realidade atual. Veja mais nos bairros onde os traficantes eles são os donos do lugar. Tá? Eles controlam aquele lugar. As pessoas que moram ali, elas não se sentem ameaçadas. Tá? Elas até gostam, porque ali naquele espaço elas têm segurança, por exemplo. Tá? Os traficantes ajudam, tá? Né? Aquelas pessoas. Tudo bem, tem um preço depois, mas isso é outra discussão também. Tá? Mas o traficante ele assume, tá, uma posição que o Estado não assume. Por exemplo, a questão da segurança. Então, naquele espaço é seguro, quando você sai daquele espaço, deixa de ser seguro, e a polícia, que deveria proteger todos os seus cidadãos, ela não faz com competência. Tá? Então, a polícia que deveria fazer, não faz. O traficante, que é o cara mau, ele faz algo que os policiais que são bons não fazem. Tá? Será que nós temos a noção exata de quem é bom e quem não é? Quem é o vilão? Quem é o herói? Tá? Essa questão
ficará para vocês responderem, né, cada um. Lembrando que esse vídeo é um resumo, tá? Tem escrito esse artigo no link lá do Desconstruindo Tudo, tá? O Desconstruindo Tudo é uma página na qual o intuito dela é falar sobre coisas que são muito pouco faladas, tá? Então eu venho com ideias diferentes, perspectivas diferentes, tá? Sempre com cunho histórico, filosófico e social, embasando todas essas informações, tá? Então, fico por aqui nesse segundo vídeo, né? Mas na próxima semana farei outro vídeo, tá? E gostou? Curte aqui, tá bom? Né? É um resumo, mas tem todo o texto escrito, ele bem completo, né? Muito mais informativo, tá bom? Valeu, até mais.